Olá, bando de irmãozinho estudioso, bem-vindo a mais um ESA, a sua lição da Escola Sabatina em áudio que virou vídeo no YouTube. Estamos aqui no nosso terceiro trimestre de 2016 com o tema do papel da igreja na comunidade, certo? Estamos aqui na nossa 12ª semana de estudos, estamos falando do ministério no tempo do fim, sério, ministério urbano, certo? Nosso verso temático da semana está em Jeremias 29, verso 7, que diz assim: busquem a prosperidade da cidade para a qual eu, Deus, os deportei, e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela, ok? Então hoje, domingo 11 de setembro, certo? Uma data talvez um pouco triste para muitas pessoas, devido a um acontecimento que aconteceu lá em 2001, se eu não me engano, né? Então, mas vamos lá, vamos falar de cidades, apesar de tudo, né? Também casando com o tema. Bem, as cidades reúnem muitas culturas, grupos étnicos, línguas e religiões diferentes. Tradicionalmente, cada grupo tem sua área ou seu território definido, né? Mesmo que seja só por predominância, não exatamente o território que ninguém herda. Cada vez mais, todos os tipos de pessoas passam a ser vizinhas umas das outras nas regiões metropolitanas. Essa realidade multicultural cria riscos e complexidades, mas também proporciona grandes oportunidades para a pregação do Evangelho. Há maior tolerância para novas ideias e maior disposição para dar ouvidos às novas religiões do que existe muitas vezes nos contextos culturais tradicionais fora das grandes cidades. A cidade poderia proporcionar acesso a muitas pessoas de outra forma, talvez não se aproximariam de uma mensagem evangélica, mensagem cristã, certo? Então, vamos fazer uma leitura um pouco extensa agora de Atos 18, vamos ler o capítulo inteiro, tá? Vamos ler Atos 18 inteirinho. Enquanto isso, vamos ver alguns exemplos, do que Paulo fazia quando ele ia nas cidades pregar e o que a gente pode aprender com a história dele. Paulo foi um grande pregador de cidades, ele viajou muito. A gente vai ter uns bons exemplos aqui dos conceitos de Paulo, tá bom? Então vamos lá. E depois disso partiu Paulo de Atenas e chegou até Corinto. Encontrando um judeu de nome Áquila, natural de Ponto, que pouco antes viera da Itália, e Priscila, sua mulher, foi ter com eles. E por ser do mesmo ofício, com eles morava e juntos trabalhavam, pois eram por ofício fabricantes de tendas. Ele discutia todos os sábados na sinagoga e persuadia judeus e gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo dedicou-se inteiramente à palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Como estes, porém, se opusessem e proferissem injúrias, sacudiu ele as vestes e disse-lhes: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Eu estou limpo, e desde agora vou-me para os gentios. E saindo dali, entrou em casa de um homem temente a Deus chamado Tito, justo, cuja casa ficava junto à sinagoga. Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa, e muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. E de noite disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales, porque eu estou contigo e ninguém acometerá de te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ficou ali 1 ano e meio, ensinando entre eles a palavra de Deus. Sendo Galho procônsul de Acaia, levantaram-se os judeus de comum acordo contra Paulo e o levaram até o tribunal, dizendo: este persuade os homens a render culto a Deus de um modo contrário à lei. E quando Paulo estava para abrir a boca, disse Galho aos judeus: se de fato houvesse, ó judeus, algum agravo ou crime perverso, com razão eu vos sofreria. Mas, se são questões de palavras, de nomes, de vossa lei, disso cuidai vós mesmos, porque eu não quero ser juiz dessas coisas. Expulsou-os do tribunal. Então todos agarraram Sóstenes, chefe da sinagoga, e o espancaram diante do tribunal. E Galho não se importava com nenhuma destas coisas. Paulo, tendo ficado ali ainda muitos dias, despediu-se dos irmãos e navegou para a Síria, e com ele Priscila e Áquila, havendo raspado a cabeça em Cencreia, porque havia feito um voto.
E eles chegaram a Éfeso, onde Paulo os deixou, e tendo entrado na sinagoga, discutia de novo com os judeus. Estes rogavam que ficasse por mais algum tempo, mas ele não ficou. Antes se despediu deles, dizendo: se Deus quiser de novo, voltarei aqui. E navegou até Éfeso. Tendo chegado a Cesareia, subiu a Jerusalém e saudou a igreja, e desceu até Antioquia. E tendo demorado ali algum tempo, partiu passando sucessivamente pela região da Galácia e da Frígia, fortalecendo a todos os discípulos. Ora, chegou a Éfeso certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente, poderoso nas Escrituras. E ele era instruído do Senhor, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão as coisas concernentes a Jesus, conhecendo, entretanto, somente o batismo de João. Batismo do tipo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga, mas quando Priscila e Áquila o ouviram, levaram-no consigo e lhes puseram com mais precisão o caminho de Deus. Querendo ele passar a Acaia, os irmãos o animaram e escreveram aos discípulos que o recebessem, e tendo ele chegado, auxiliou muito os que pela graça haviam crido, pois com grande poder refutava publicamente os judeus, demonstrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo, certo? Então a gente tem aqui uma das histórias, das grandes passagens de Paulo, que ficava indo para tudo quanto é lado. Então, como a gente pode aprender com as lições das passagens do que Paulo fez nesses lugares, né? Bem, Paulo ele andava com pessoas que podiam ajudar. Ele procurava se manter, ele procurava ajudar aqueles que criam que da palavra, mas ele pregava por um tempo e ele saía. Então você via os lugares que precisavam. Ele sempre ia o quê? Ele ia diretamente com o povo judeu, que era o povo de Paulo. Então ele primeiro para o povo judeu, que era uma das religiões principais da época, que era a religião de Deus, que deviam entender, afinal, de onde veio Jesus, de onde foram feitas as promessas, e eles não haviam compreendido direito. Então ele tentava primeiro falar para o seu próprio povo. O povo não aceitava, ele falava: ok, eu fiz a minha parte, eu falei para vocês não querem aceitar? Existem pessoas ali fora que precisam ouvir o que eu tenho para dizer. E ele fazia exatamente isso, ele ia. Então, o Paulo tinha uma missão interessante, bem focada, porque ele apresentava primeiro para os mais próximos dele, depois ele apresentava para os outros. E ele ia conforme a necessidade. Então ele ia com senso de missão. Eu vim aqui, se está tudo certo, está tudo funcionando, eu não tenho por que ficar gastando muito tempo aqui. Eu preciso ir aonde as pessoas precisam de mim e aonde eu posso fazer a igreja crescer, onde eu posso fazer que as pessoas aceitem mais, acreditem e não tenham escutado tanto a respeito de Jesus. Então ele tinha esse senso, por isso que agora ele passa, só saudou a igreja, falou assim: olha, eu vim, passei, muito bom que vocês estão aqui, parabéns. Esse lugar foi só para animar as pessoas. Em outros lugares ele passava para ensinar e preparar ali que as pessoas estivessem prontas, certo? Então você vê que ele encontrava várias outras pessoas que vinham, que acabavam confluindo com ele, mas ele deixava elas lá, depois ele partia. Então você via tudo isso que o Paulo fazia, ele preparava a mensagem e não se prendia onde ele via que as pessoas já estavam bem instruídas, que elas estudassem por si mesmas, certo? Bem, naqueles centros urbanos havia um mosaico de muitas línguas, culturas, grupos étnicos, assim como as cidades têm hoje. Paulo encontrou tipos específicos de pessoas com quem tinha afinidade, pessoas que compartilhavam de sua ligação com a fé judaica, com a cidadania romana e com o negócio de fabricação de tendas, que era sua profissão. Ele usou esta habilidade para se sustentar. Morou na residência de um casal que havia se tornado cristão e se dedicado ao evangelismo. Paulo ensinou na sinagoga até ser expulso. Depois, iniciou uma igreja na casa de um dos conversos. Ele treinou e orientou um número suficiente de novos crentes para que, quando fosse embora, pudesse nomear pessoas para liderar o grupo. Fica claro, portanto, que Paulo entendia o contexto multicultural e multirreligioso da cidade e que se sentia à vontade para trabalhar neste contexto. Ele sabia se adaptar ao ambiente em que estava e aprendeu a apresentar a mensagem de maneira a preencher da melhor forma as necessidades daqueles que procurava alcançar, certo, pessoal? Então aqui a gente tem um exemplo de Paulo, que talvez a gente fale mais dele essa semana, que é um dos principais aqueles que pregou para os gentios, né? Ele foi assim, um grande pregador para os gentios, não tanto para os judeus, que também tinham seus focos específicos, certo?
já que a mensagem de Jesus era para ser passada para todo mundo. Bem, pessoal, esse foi o estudo de hoje. Muito obrigado pela sua paciência e pela sua audiência. Não se esqueça do ano bíblico. O ano bíblico de hoje é Ezequiel 45 a 48, ok? Ezequiel capítulo 45 até o 48, ok? Um grande abraço, muito obrigado mesmo e até amanhã para a gente continuar esse estudo. Afinal, estamos só começando. Amanhã é segunda-feira, bora estudar de novo. Tchau, tchau, hein? Até lá.